Boa noite, beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado, retomando aí de um período de férias, né? Vamos começar aí fazer nosso estudo sequencial para o ano 2026, ano de eleição. Vou trazer para vocês aqui alguns insights sobre os ciclos e sazonalidade ao longo do, do histórico, né? E também dos períodos de eleição. E também a gente vai fazer o estudo gráfico aqui do Ibov, com um cenário que aconteceu, que está acontecendo, né? No mês até o momento, que são 6 meses sequenciais de alta. O que acontece daqui para frente? Vamos dar uma olhada aqui e fazer nossos estudos, beleza? É, eu vou mostrar para vocês, né? Então, o Ibov, se a gente olhar na ótica mensal, depois eu vou fazer o estudo mais profundo com vocês, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses até o momento de alta. Tá certo que janeiro ainda não fechou, mas eu estou fazendo o estudo aqui assumindo que a gente vai fechar o mês de janeiro com alta, e uma alta até o momento bem expressiva, né? Na casa de 11% que a gente está tendo aí no mês de janeiro. Resultado excelente. Quem quiser acompanhar e abre meus primeiros vídeos, eu falei que a gente estava entrando num possível cenário de bull market, um cenário muito parecido com 2016, e esse cenário está se confirmando. O mercado foi embora, foi embora, foi embora, né? Se a gente observar aqui do último fundo relevante, o mercado ele subiu aqui 50%. Se a gente pegar no período de janeiro de 25, tá, galera? Ibov foi embora no mensal aí. E a gente vai olhar aqui o que que acontece quando a gente tem esse período de 6 meses sequenciais de alta, e depois a gente vai fazer o estudo gráfico aqui, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês sobre o cenário aqui quando a gente tem 6 meses sequenciais de alta. A gente pegou o histórico de 1994 até 2000 e... Tá errado aqui, 2024, não, 2026. Estou até contemplando esse cenário aqui agora, né? A gente teve aqui, a gente olha o seguinte, ó, quantos meses sequenciais a gente teve de alta? Então, em 384 meses, né, 158 meses não foram sequenciais, né? Então, se a gente teve um mês positivo, o outro foi negativo. Um mês sequencial de alta, né? Então, a gente teve um mês e o próximo mês também foi de alta, 87. 2 meses sequenciais de alta, né? A gente teve um mês positivo, depois teve mais 2 meses positivos, 55 casos. E o nosso caso aqui, em que a gente está falando de 6 meses sequenciais de alta, né? Foram 4 casos aqui, essas 4 ocorrências, né? Então a gente está falando de 6 meses sequenciais de alta aqui, que eu coloquei entre 5 e 6, né? Porque zero casos sequenciais de alta, aqui é porque eu fiz um histograma, né, de 0 a 1, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sequenciais de alta. A gente no histórico, a gente só teve 4 casos desse. Em setembro de 96, em dezembro de 2003, em dezembro de 2009 e agora no mês que se iniciou, dia 2 de janeiro de 26. Se a gente olhar, pessoal, historicamente, se a gente pegar, imaginar que o mercado tivesse fechado sexta-feira agora, tá? O que que aconteceu nos próximos meses? Fechamento do mês, finge que o mês fechou, sexta-feira agora, o próximo mês, fechamento do próximo mês, e do próximo mês, e do próximo mês. Em 96, a gente está falando que 6 meses depois, a gente ainda teria acumulado 37% de alta em relação ao fechamento desse mês. Então, seria um mês, no mês de outubro, que no caso seria 1% de alta, o mês de novembro, se acumularia mais 2% de alta, iria para 3%, o mês então, que seria outubro, novembro, mês de dezembro, mais 9% de alta, o mês de janeiro de 97, o mês de fevereiro de 97, com 37% de alta, né? Então, muito tempo atrás, né? Se a gente observar que em 2003 e 2009, um mês depois, ambos foram meses de correção, né? Então, a gente tem que ficar de olho aqui sobre esse cenário, tá? Dos meses de correção. Vou só dar uma conferida aqui, pessoal, um dado, e como a gente faz ao vivo aqui, né? Vamos ver como é que ficou isso daqui. Na verdade, tem que corrigir, aqui é 1, 2, 3, 4, 5.
É isso mesmo. Sabia que tinha uma coisa esquisita aqui. Então aqui, ó, é um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, tá? 4 meses depois e 5 meses depois. Beleza? Então, eu querendo dizer que em 96, 5 meses depois, a gente teria acumulado 37% de alta em relação ao fechamento, né? 2003, 12% de queda. 2009, 8% de queda. Então, o que esperar para 2026? Se a gente olhar pelo histórico, a gente tende a ter um mês de fevereiro, um mês de março e um mês de abril com, com queda, né? Que são os meses aqui mais recentes, também na sazonalidade de a gente está no mês próximo, ali dezembro para janeiro, né? Então, o esperado pelo histórico nesses meses sequenciais de alta, a gente consegue ver aqui no, no Ibov, né? Esses 6 meses aqui, a expectativa é que fevereiro seja de correção pelo histórico. Um ponto que vale a pena a gente olhar também é que nesse período de tempo aqui, que a gente está falando do histórico, é que não são anos de eleição. Então, 2026 é um ano eleitoral. Então, se a gente for olhar limpo e cru, né, a gente tende a corrigir fevereiro, março, né, ter uma correção em relação ao cenário de agora. É, e aí depois a gente pode até ter uma recuperação ali nos próximos meses. Beleza? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. O que que eu estou trazendo aqui, né? Fevereiro tende a corrigir. Então, o que que eu estou trazendo aqui? Se eu pegar desde 1994 até 2026, se eu pegar 2026, a gente tem aqui sim, né, que o mercado ele teve um janeiro em média positivo e eu trouxe o cenário seguinte, ó, em média, a gente tem um resultado de janeiro de 3,4% de alta, se eu pegar todo o histórico positivo, negativo, né, dos meses aí. A gente teve 48% dos meses positivos, né? Então a gente observar aqui, 48% dos meses são positivos. Nesses meses positivos, a gente acumula 12,3% em média de alta. Então, quando eu tenho meses positivos, em média, a gente tem 12,3% de alta. Se a gente olhar até o momento, o Ibov está com quanto por cento de alta? A gente olhar aqui, ó, o Ibov está com 11,01% de alta até o momento. Então, por enquanto, está dentro da expectativa para meses de janeiros altistas. Beleza? Quando é correção, 52% dos casos, em média, cai 5%. Então, trouxe aqui todo o histórico, né? Se a gente pegar todos os janeiros ao longo dos anos, fevereiros ao longo dos anos, só para a gente ver que o mercado ele inicia bem, aí depois ele tem até um retorno médio positivo, né? Só que a gente observar aqui, a gente fica em média 50-50 de alta e de queda aqui, com uma expectativa matemática levemente superior que dessa média positiva, mas a gente tem aqui 50% de chance de corrigir praticamente em fevereiro, junto com aquele histórico que a gente coloca lá dos dias sequenciais de alta, dos meses sequenciais de alta, a gente ativa mais um alerta, né, para uma possível correção para fevereiro. Março, em média também, então assim, nada muito relevante aí para a gente observar, só que janeiro é um mês com expectativa muito boa, né, e depois a gente vai tendo expectativas menores. Essa linha aqui basicamente é o comportamento da semana, então a gente tende a iniciar a semana com alta, depois a gente vai corrigindo até a quarta semana, depois dá uma puxadinha, né? Então eu trouxe uma visão mais semanal ali para a gente ver sobre o mercado. E se a gente pegar agora nos anos de eleição, olha que interessante. A gente tem sim uma expectativa matemática muito boa quando o mês é positivo, ele já até aumenta, se eu filtrar só pelos períodos de eleição, né, que eu vou pegar aqui 26, a gente vê que de 94 a 26, a gente teve aqui 56% de meses com alta, em média, 17,1% de alta. Então, se a gente estava lá com 11, se a gente filtrar mais para o período de eleição, a gente tem até mais espaço para alta, né? Vamos ver o que acontece. Fevereiro, ele, em média, também é um mês altista, com média 3% de alta. A gente pegar só os meses positivos, a gente coloca aqui que 88% dos meses de fevereiro
foram altistas no mercado, com em média 3,6% de alta. Então, isso já quebra um pouco aquele histórico que a gente olha quando a gente filtra mais para o período de eleição. Então, a gente teve 2,2, 8,7, 10,3. O único ano negativo que a gente teve foi 2014. Agora, todos os meses de fevereiro foram retornos positivos, tá? Então, acho interessante trazer essa ótica, né? A gente pegar pelos dias sequenciais, pelos meses sequenciais, é, dá um cheiro de correção. Se a gente pegar o histórico como um todo também, dá um cheiro de correção. Mas se a gente filtrar só pelo período de eleição, que é igual está sendo 2026, a gente tende, em 88% dos casos, igual aconteceu no passado, a ter um mês de fevereiro positivo. Então, vamos observar o que o gráfico vai mostrar para a gente no estudo gráfico. O que eu quero falar para vocês? Se a gente tem expectativa matemática positiva, se a gente observar aqui, janeiro, fevereiro, janeiro já está positivo, fevereiro, 88% dos casos positivos, março, 75% dos casos positivos. Então, esse período aqui é um período que a gente tem que ficar de olho em conduzir operações barra fazer caixa. Por quê? Porque de março, na hora que a gente começa a entrar janeiro, fevereiro, março, então a gente começa a entrar abril, maio, junho, a gente observa que o mês, a gente tem uma correção ao longo do ano nos períodos de eleição durante esses meses, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, aí julho a gente tem uma leve melhora, né? É, Aí a gente tem aqui agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, eu trouxe aqui mais ou menos a sazonalidade do período eleitoral, se a gente olhar no histórico aqui, comportamento médio, a expectativa matemática, percentual de meses positivos e a média que a gente teve dos meses positivos e o percentual de meses negativos com a média. Então, tira um print disso aqui, eu acho que isso vai ajudar vocês a se nortearem, mas basicamente é o seguinte, de janeiro a março para abril, é hora de começar a ficar de olho, tomar cuidado ali nas operações que vocês têm para fazer caixa para possíveis oportunidades mais à frente. Ok? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês aí sobre os históricos, que eu botei tudo, e aqui sobre as 4 ocorrências que a gente teve de 6 meses sequenciais. Vamos agora para o estudo do gráfico, que é o que a gente sempre faz de praxe aí, né? Então, o Ibovespa, se a gente pegar aqui, ele teve uma alta muito linda. Se eu pegar aqui de setembro, de agosto até agora, a gente está falando uma alta de 37% quase, né? Então, o mercado está indo embora, né? Cenário de bull market aí confirmado, igual a gente tinha falado no início. E eu vou tirar meus estudos aqui, porque agora, pelo ponto de vista técnico, é válido a gente fazer algumas ponderações. O mercado foi embora, as médias estão conduzindo o preço, a gente observar aqui os indicadores também estão confirmando, a gente está começando a querer entrar numa zona de sobrevenda. Então, o que é a expectativa para o mercado? A expectativa do mercado é, daqui para frente, nos próximos meses, lateralizar ou corrigir. Tá? Então, a gente tem que começar a filtrar agora para o semanal para a gente observar. No gráfico semanal, o mercado está indo embora, ele ficou aqui, ao longo das semanas, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Então, assim, isso aqui é uma correção no tempo. O mercado não precisa cair, né? Ele pode andar de lado. Então, quando a gente fala assim, chama de correção no tempo. A gente ficou aqui 8 semanas andando de lado e ele deu mais uma pancada para cima. Então, o que isso indica para a gente? Isso indica que o mercado está indo embora. Essa semana seguinte, essa barra aqui ela pode ser uma barra de sequência de movimento ou uma barra de exaustão, tá? O que é uma barra de exaustão? Depois de um movimento muito longo, muito alto, a gente fazer uma barra grande, né? E aí, como é que a gente precisa confirmar isso? É a barra da semana seguinte ser uma barra de queda, ou englobando tudo, ou fechando no meio dela, né? Que indica que esse movimento se exauriu. Eu, particularmente, acho que o mercado já andou muito, né? Em relação a isso que a gente tinha feito, tinha vou botar meus estudos aqui, ó. Se a gente pegar do último fundo relevante que a gente teve, eu vou até deletar aqui todas as projeções. Se a gente pegar aqui, ó, do último fundo relevante que a gente teve, beleza? Do último fundo relevante que a gente teve, foi aqui, ó, a região de 118 mil pontos. E aí a região que foi rompida, se eu pegar e projetar os alvos, ó, então aqui
foi a região que foi rompida. Se a gente projetar aqui, ele corrigiu no primeiro alvo, até aqueles estudos que a gente fez, né? A gente pegar o primeiro alvo, eu até marquei lá, ele foi. O segundo alvo, quando a gente liga a linha do meio, ele também foi, até marquei aqui, né? A linha verde na época. E o terceiro alvo, ligando essa última linha aqui, daqui na casa de 178 mil pontos, 150, que é onde ele foi. Então, quando a gente fala do pivô, né? O mercado fez um pivô aqui, ele foi no último alvo de fio. Não é válido operar contra a tendência, né? Geralmente, quando possíveis movimentos de reversão tendem a acontecer, o terceiro alvo de FIBO costuma ter estatisticamente uma chance maior, ok? Então, o que seria interessante? Ou um descanso lateral ou até uma correção, né, para os meses, para as semanas seguintes aí, beleza? Depois eu vou fazer um do dólar, tá, galera? Sobre também. Olhando para o diário aqui que eu tenho para esperar do Bovespa, o Bovespa teve 1, 2, 3, 4 dias sequenciais de alta, né? Então, o mercado está indo embora, está bonito. Quem entrou no movimento entrou, né? Quem não entrou agora tem que esperar aí uma correção, a média aqui se aproximar para entrar no mercado. Agora já era, né? O mercado está bonito, está indo embora, não tem indícios gráficos de correção. O que a gente pode estar esperando aqui como ele subiu muito, né? É um descanso lateral, um descanso lateral ou uma correção, tá? Estou voltando agora aqui mais de férias, então estou conduzindo minhas operações, eu já estou há muito tempo já, né, com as operações posicionadas, então o retorno está sendo muito bom. E agora eu tenho que ficar de olho aí qual vai ser o cenário do mercado. O que eu tenho na minha mente aqui, de janeiro a março/abril, é o momento que eu vou começar a ver se faz sentido eu conduzir as operações ou fazer caixa. Porque de abril até junho e julho, vocês viram que pelo ciclo sazonal o mercado tende a corrigir. Então eu começo a ficar de olho em fazer caixa por agora, para depois, nessas oportunidades, quando aparecer, né, tem que ter paciência. Dinheiro não é batata quente. A gente, nesses cenários, ver o que tem de oportunidade, olhar no gráfico que faz sentido para fazer novos posicionamentos. Beleza? Então, depois vocês voltem no gráfico e o ciclo que eu coloquei no período eleitoral. Eu gosto muito de usar o ciclo para nortear o que eu vou fazer e eu vou acompanhando no gráfico que faz sentido. Beleza? Então, estou de volta aí, a gente vai conversando e se inscrevam no canal aí para acompanhar esses estudos estatísticos, estudos históricos que eu faço no tempo, junto com a visão gráfica que eu tenho. Depois eu vou fazer um do dólar também. Beleza? Falou, abraço.